Fala aí galera, Bruno Bittar aqui, mediador de química dos polos Penha e Rocinha. Na aula de hoje nós vamos falar sobre balanceamento químico. Só que antes de falar sobre balanceamento químico, eu queria comentar com vocês aqui sobre a lei de Lavoisier. O que a lei de Lavoisier fala? Ela nos diz que na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Na prática, ela quer dizer que quando eu tenho uma reação química, a massa total do reagente ela tem que ser igual à massa total dos produtos, porque eu não posso simplesmente destruir nem criar matéria do nada. Então, por exemplo, se eu vou fazer um churrasco aqui em casa para minha família no final de semana, eu coloco o carvão lá na churrasqueira e coloco fogo nesse carvão, numa reação que a gente chama de combustão. Ao final do churrasco, eu vou ver a formação de cinzas. Se eu for medir a massa dessas cinzas, eu vou verificar que ela é menor do que a massa inicial do carvão. Ué, como é que pode isso? Eu acabei de falar que a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Só que eu verifico que a massa do produto aqui ela é menor que a do reagente. Significa então que a lei de Lavoisier está errada? Não. Significa só que eu não considerei o outro reagente nem o outro produto. Se eu repetir esse experimento agora num sistema fechado, se eu colocar o carvão dentro de uma redoma de vidro e medir a massa desse sistema, colocar fogo no carvão e depois, com as cinzas formadas, eu medir a massa desse sistema final, eu vou ver que antes e depois a massa é igual, ou seja, a massa ela permanece a mesma. A massa do carvão dentro da redoma de vidro vai ser igual à massa das cinzas dentro da redoma de vidro. Por que isso? Porque o carvão, a combustão do carvão, não é simplesmente o carvão pegando fogo sozinho. É ele reagindo com o gás oxigênio, reagindo com o O2. E as cinzas que são formadas, elas não são formadas sozinhas. É formado também o CO2, o gás carbônico. Só que num sistema aberto, esses gases, eles, por estarem no estado gasoso, a gente não consegue medir essa massa. Então, colocando em um sistema fechado, eu consigo verificar que, de fato, a massa dos reagentes vai ser igual à massa dos produtos. Tá, mas o que isso tem a ver com o balanceamento químico? Quando a gente escreve uma equação química, a gente tem que levar em conta a lei de Lavoisier. Por exemplo, essa equação química que eu estou colocando aí na tela, ela está desbalanceada. Por quê? Se a gente for reparar, as quantidades dos carbonos, por exemplo, elas estão diferentes. Nos reagentes eu tenho 3 carbonos, enquanto que nos produtos eu tenho apenas 1. Também as quantidades de hidrogênio. Nos reagentes eu tenho 8 hidrogênios, enquanto que nos produtos eu tenho apenas 2. E dos oxigênios também. Enquanto eu tenho 2 oxigênios nos reagentes, eu tenho apenas 3 nos produtos. Balanceamento químico, então, é justamente a gente igualar essas quantidades dos átomos nos reagentes e nos produtos para respeitar a lei de Lavoisier. E como é que a gente faz isso na prática? Existe o método da tentativa e erro que usa a técnica do macho. Macho? Sim, macho. Macho é uma sigla que nos indica qual é a ordem dos elementos que a gente vai balancear numa equação. Primeiro a gente começa pelos metais. Em seguida a gente passa para os ametais, depois carbono, então hidrogênio e por último oxigênio. Então, utilizando essa ordem, a gente consegue fazer o balanceamento das equações químicas. Então, vamos aplicar essa técnica nessa equação que eu estou representando aí da combustão do propano. Então, utilizando o método macho. Primeiro, eu balancearia as quantidades dos metais. Só que como não tem metal nessa equação, eu posso passar para os ametais. Só que também não tem nenhum ametal diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, eu posso começar pelo carbono. Então, olha só. Eu tenho 3 átomos de carbono nos reagentes
e um átomo de carbono nos produtos. O que eu faço aqui então? Repara que esses 3 átomos de carbono estão em apenas uma substância e esse um átomo de carbono também está em apenas uma substância. Para igualar essas quantidades, eu tenho que ter 3 átomos de carbono nos reagentes e 3 átomos de carbono nos produtos. Só que eu não posso simplesmente mudar a estrutura das substâncias, porque aí eu ia estar interferindo na reação. Eu ia estar falando sobre uma outra reação. Eu não posso, por exemplo, falar que é produzido C3O2, porque C3O2 não é o gás carbônico. Para falar a verdade, eu não sei nem se C3O2 existe, tá? Então, o balanceamento químico ele vai mostrar para a gente qual é a proporção entre reagente e produto. É tipo a gente escrever uma receita de bolo. Eu tenho as quantidades dos ingredientes e eu sei quantas porções daquele bolo que eu posso servir. Então, existe essa proporção entre quantidade de ingredientes e a quantidade de porções. Então, como é que eu faço aqui? Se eu preciso ter 3 átomos de carbono nos produtos, eu coloco o coeficiente estequiométrico 3 na frente do CO2. Isso quer dizer o quê? Que nessa reação química, o C3H8, quando reagir com O2, vai formar 3 moléculas de CO2. Seguindo então a técnica do macho, o próximo elemento que a gente vai balancear é o hidrogênio. Eu tenho 8 átomos de hidrogênio nos reagentes e 2 átomos de hidrogênio nos produtos. Então, repara, quantas substâncias, quantas moléculas de H2O eu preciso ter para totalizar os 8 átomos de hidrogênio nos produtos? Isso mesmo, 4 moléculas de H2O. Repara que quando eu tenho 4 moléculas de H2O, cada uma com 2 hidrogênios, eu vou ter um total de 8 átomos de hidrogênio nos produtos. Então, agora a quantidade de hidrogênio também está balanceada. E por último, nós temos o oxigênio. Lembrando que eu tenho que somar todos os oxigênios dos reagentes e todos os oxigênios dos produtos. E aqui vai uma dica. Como a gente já mexeu nas quantidades dos átomos dos produtos, agora eu vou mexer nas quantidades dos átomos dos reagentes. Porque se eu for mexer em mais alguma coisa dos produtos, vai desbalancear tudo, tá bom? Então, repara aqui. Nos produtos eu tenho 3 moléculas de CO2 e 4 moléculas de H2O. Isso vai dar um total de quantos oxigênios? Bom, as 3 moléculas de CO2 vai me dar 6 oxigênios e as 4 moléculas de H2O vão me dar 4 átomos de oxigênio, totalizando 10 átomos de oxigênio. Então, nos produtos eu tenho 10 átomos de oxigênio. E nos reagentes, eu tenho uma molécula com 2 átomos de oxigênio. Então, qual vai ser o coeficiente estequiométrico que eu vou usar? 5. Porque 5 moléculas de O2 vão me dar 10 átomos de oxigênio. Então, agora eu tenho a equação balanceada, que é essa que vocês estão vendo aí. C3H8 mais 5O2 forma 3CO2 mais 4H2O. Então, essa é a proporção de reagentes e produtos para essa reação química. Então, passando aí para o nosso próximo assunto, que é a neutralização. Nós vimos nas aulas de funções inorgânicas que um sal ele é formado a partir da reação de neutralização de um ácido com uma base. E a gente viu também que nessa reação de neutralização, além do sal, é formada água. A gente viu também que, pela teoria de Arrhenius, ácido é toda substância que libera H+ em água. E base, também pela teoria de Arrhenius, é toda substância que libera OH- em água. Então, de onde que vem essa água da reação de neutralização? Essa água formada da reação de neutralização?
justamente da associação do H+ liberado pelo ácido e do OH- liberado pela base. A gente sabe que um H+ vai se associar com um OH- formando uma água. E é essa informação que eu vou utilizar para balancear as equações de neutralização. Então vamos pegar como exemplo essa reação do ácido sulfúrico com o hidróxido de alumínio. Eu quero saber duas coisas. Qual é a fórmula molecular do sal formado e qual é a equação balanceada dessa reação de neutralização. Repara que eu falei, as quantidades de H+, elas têm que ser iguais às quantidades de OH-, porque um H+ se associa com um OH-, formando uma água. Então, para a gente balancear essa equação, eu tenho que saber quantos H+ vão ser liberados em água e quantos OH- vão ser liberados. Tá? Então, vamos fazer essa conta aí. Eu vejo que o ácido sulfúrico ele tem 2 hidrogênios, enquanto que o hidróxido de alumínio tem 3 OH. Então, como é que eu vou fazer para balancear essas quantidades? Lembra que eu falei, eu não posso mudar a estrutura nem do ácido nem da base. O que eu posso mudar são as quantidades de ácido e de base que vão reagir. E para cada ácido que eu adicionar, eu vou estar adicionando 2 hidrogênios. Para cada base que eu adicionar, eu vou estar adicionando 3 OH. Repara aí que eu tenho 2 hidrogênios e 3 OH. Eu tenho mais OH do que hidrogênio. O que eu faço? Então, eu aumento a quantidade de ácido. Então, vou botar mais um ácido. Eu tenho agora um total de 4H. Acabou ultrapassando a quantidade de OH da base. O que eu faço então? Adiciono, eu coloco mais uma base. Coloco mais 3 OH. Isso vai dar um total de 6 OH. Repara que aí agora a quantidade de OH ultrapassou a quantidade de hidrogênio. O que eu vou fazer? Adicionar outro ácido. Esse outro ácido que eu adiciono, eu coloco mais 2 hidrogênios. E repare que agora eu tenho um total de 6 hidrogênios, que é igual à quantidade de 6 OH das bases. Então, quantos ácidos eu coloquei para ter 6 hidrogênios? Foram 1, 2, 3 ácidos. Então, qual vai ser o coeficiente estequiométrico dos ácidos? 3. E das bases? Eu coloquei 1, 2 bases. Qual vai ser o coeficiente estequiométrico do hidróxido de alumínio? 2. Então, essa é a primeira parte da nossa equação. Eu tenho 3H2SO4 reagindo com 2AlOH3. Isso vai formar o quê? Primeiro vão formar 6 águas, porque eu tenho 6H+, e 6 OH-. E qual vai ser a fórmula do meu sal formado? O sal ele é composto por tudo aquilo que sobra. E o que sobrou? 2 alumínio e 3 SO4. Então, a fórmula do meu sal vai ser Al2SO4 3. E é dessa forma que nós fazemos o balanceamento de equações de neutralização. Eu espero que vocês tenham entendido e, por favor, quaisquer dúvidas, procurem os mediadores dos seus polos. Vou ficando por aqui. Valeu!